Às vezes há exageros na educação dos filhos, mas, por um outro lado, em alguns casos, uma rigidez um pouco maior é necessária. Mas existe justificativa para a agressão física? Vamos então ao quadro É Possível. Hoje, uma psicóloga fala sobre a lei da palmada. Veja. Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco delicado até, que vem sendo bastante discutido hoje em dia. Bater ou não nos filhos? Será que bater ensina alguma coisa? Então nós vamos refletir um pouco sobre esse tema. Vamos pensar em que momentos os pais acabam batendo nos seus filhos. Se a gente for analisar, na verdade essa atitude está muito relacionada com a perda da paciência. Normalmente o tapa aparece quando os pais já esgotaram os recursos que eles tinham disponíveis ali para fazer a criança obedecer e não funcionou, a criança continua desobedecendo. Aí os pais já não sabem mais o que fazer, vem a raiva, vem a irritação e eles acabam batendo. Nenhum pai bate porque gosta, na verdade ninguém gosta disso. Mas é fato que quase sempre bater dá certo. Quando os pais batem, a criança leva um susto, aí ela para com aquele comportamento. Então os pais começam a acreditar que bater está resolvendo alguma coisa. Mas vamos pensar o que esse pai, o que essa mãe que está tomando essa atitude está ensinando para o seu filho. Primeiro de tudo, ela está ensinando que o maior, quem é o mais forte, pode dominar o menor, o mais fraco, usando a sua própria força. Então, no caso, a criança, que é o menor nessa relação, ela precisa ter medo desses maiores. Sejam os pais, sejam futuramente os professores, colegas na escola. E que quem for mais fraco que ela também pode dominar pela força. Seja o irmãozinho mais novo, os colegas menores. Outra coisa que a criança está aprendendo, que bater é uma possibilidade para resolver conflitos. É muito mais fácil tomar essa atitude do que conversar. Então ela acha que ela também pode bater nos outros quando ela estiver tentando resolver um problema, um conflito seu. Isso com os irmãos, isso na escola e até com os pais. Como que está comum hoje em dia a gente ouvir casos de crianças que estão batendo nos seus pais. Outra coisa que está chegando para a criança e que na verdade deixa bastante confusa é o seguinte: quando o pai bate, ele está tentando resolver, ele está tentando controlar uma situação que fugiu do seu controle. A criança está lá desobedecendo, ele não sabe o que fazer e aí para ter de volta esse controle, ele mesmo se descontrola. Ele é tomado pela raiva, pela irritação e ele toma uma atitude que ele não tomaria se ele tivesse calmo. Tanto que é muito comum os pais pedirem desculpa para os filhos depois de baterem, porque quando volta a calma, eles também se arrependem, vem a culpa, e isso deixa a criança muito confusa. Então, peraí, esse momento de descontrole do meu pai foi para tentar controlar alguma coisa? Então, ele está tentando lidar com uma situação, mas parece que ele mesmo não está sabendo como fazer isso. E aí muitos adultos, quando vão falar sobre esse tema do bater, eles falam, mas quando eu era criança, eu apanhava e tudo bem, deu certo, eu virei gente, né? E na verdade, se a gente for analisar, as crianças de um tempo atrás, definitivamente não são as crianças de hoje em dia. Antes, quando a criança levava um tapa, ela ficava quieta, ela abaixava a cabeça e aceitava aquilo. Até porque a forma de olhar para ela, a forma de olhar para a infância era muito diferente de hoje em dia. De fato, não tinha como a criança não aceitar aquela situação. Agora, hoje em dia, é reconhecido que a criança tem a voz, que ela manifeste aquilo que ela está sentindo. Hoje a criança tem um lugar de muito mais respeito e de muito mais acesso às informações. Então a própria criança já não aceita mais ser agredida. E quando ela apanha, ela se sente extremamente desrespeitada.
E aí vem a raiva, vem o medo desse pai, dessa mãe, ela começa a se afastar deles, vem a mentira como uma forma de tentar evitar passar por essa situação de novo. E cadê o aprendizado? É muito provável que essa criança volte a se comportar de forma inadequada, porque não é um aprendizado que fica. Na realidade, a aprendizagem vem da noção de que toda ação gera uma reação, de que todos os nossos atos vão ter consequências, sejam elas boas ou ruins. E isso vai sendo internalizado aos poucos, né? A criança vai aprendendo aos poucos no relacionamento com os pais, com muito diálogo, com muita firmeza sim, mas sem agressão. Quando os pais conseguem ser verdadeiros com a criança, mesmo em uma situação de conflito, numa situação de crise, eles conseguem falar o que eles estão pensando daquilo, o que eles estão achando, que eles já estão esgotados daquele comportamento, que realmente eles não gostam disso, eles também vão dando a chance para a criança entender o porquê de tudo isso e também de respeitar. Então, é possível que a educação aconteça sem que bater seja uma opção. Primeiro, com os pais muito abertos para ouvir o que essa criança está pensando, o porquê desse comportamento, e também com os pais sendo bastante verdadeiros com ela. E como que se faz isso? Com muito diálogo em casa, com muita firmeza e principalmente com muita proximidade com a criança.